Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Eu me chamo Valdir César e na aula de hoje nós vamos começar a implementar o nosso projeto front-end. Nosso projeto front-end ele vai ser desenvolvido utilizando o Angular na sua última versão, que no momento desse curso é a versão 11. Mas o que é o Angular, afinal? Basicamente falando, ele é um framework que foi desenvolvido aí pela equipe de desenvolvedores da Google, é mantido pela Google e é muito utilizado aí no mercado de desenvolvimento, tá bem? Existem grandes empresas que utilizam esse framework em seus sistemas web, como por exemplo YouTube, Nike, PayPal, Udemy, Banco Itaú, próprio Google, Freelancer, bom, diversas outras empresas aí. Eu passaria um bom tempo aqui falando de todas as empresas que utilizam esse framework. Então, a demanda por profissionais que têm esse conhecimento é muito alta, o mercado tem um bom espaço aí para desenvolvedores que têm esse conhecimento, que sabem desenvolver utilizando o Angular, e é o framework que eu escolhi para o nosso projeto. Então, pessoal, esse framework ele traz o conceito de Single Page Applications, as famosas SPAs, ou aplicações de página única. Uma forma bem simples de explicar como a SPA funciona é comparando o seu processamento com o de uma aplicação web comum. Quando você desenvolvia lá uma aplicação web comum, que você ia adicionando ali funcionalidades no seu site, você tinha lá um arquivo index.html, o seu arquivo de estilização, o seu CSS, né? E tinha ali também o seu arquivo de scripts, né? O JavaScript ou PHP. Bom, conforme o seu site ia crescendo, que você adicionava novas funcionalidades, aquele script ia crescendo também, o CSS também ia crescendo e chegava uma hora que ficava inviável você dar manutenção naquele código, porque você já tinha ali milhares de linhas de JavaScript e para você buscar lá uma funcionalidade dava um trabalho danado. Então, o conceito de Single Page Applications ele veio para resolver esse tipo de problema também. Porque, olha, eu vou simplesmente clicar aqui nesse link docs e você vai ver que na URL ele vai simplesmente adicionar aqui /docs e a sua aplicação ela não vai reiniciar, que era um problema que nós tínhamos nas aplicações web comum. Então, quando você fazia uma requisição lá para o back-end, que a resposta retornava aqui para você, a sua aplicação ela reiniciava para trazer aquelas informações. Então, a aplicação ficava mais lenta, conforme ia crescendo, ficava mais difícil de dar manutenção e mais lenta. Aqui não, ó, vou clicar em Docs, ele fez a comunicação com o back-end, a minha aplicação ela não reinicializou e ele renderizou aqui um componente referente a Docs aqui para a gente na nossa tela. Então, a nossa aplicação ela fica mais performática, traz uma experiência mais agradável e o seu site pode crescer da maneira que for, que vai ficar simples de você dar manutenção. Por quê? Por exemplo, olha, se o meu sistema está gigantesco e eu tenho lá, olha, eu preciso fazer uma atualização aqui, ó, lá em Docs eu quero atualizar o texto. Então, o nosso componente Docs, que está dentro da nossa aplicação aqui, ele tem um arquivo HTML, ele tem um arquivo CSS e ele tem um arquivo TypeScript separado só para ele. Então é por isso que eu gosto do conceito do Angular, porque fica tudo separado ali entre componentes, cada componente tem os seus arquivos ali específicos e você consegue com muita facilidade encontrar aquele arquivo e dar manutenção nele. Então, por exemplo, se eu quero só mudar o HTML, eu vou acessar o meu componente Docs, vou no HTML dele e vou alterar aqui o texto HTML dele. Então fica muito simples dar essa manutenção. Então é por isso que a gente vai utilizar aí o Angular, tá bem? Bom, pessoal, então a gente vai utilizar o Angular e para a geração dos nossos componentes, serviços, para a criação de novas aplicações Angular, eu vou utilizar aqui o Angular CLI, ou o CLI, né, como você preferir aí. O CLI, ou Command Line Interface, a interface de linha de comando, ela vai ser utilizada aí para gerar uma aplicação, para criar componentes, serviço, para servir a nossa aplicação também. Então aqui nós temos o ND, que é o comando inicial, né, do Angular CLI, e a gente passa aqui o comando posterior para ele. Só que para a gente fazer essa instalação aqui, ó, do Angular CLI na nossa máquina, de maneira global aqui, ó, a gente precisa ter o NPM instalado no nosso computador. O que é o NPM? Muito basicamente falando, ele é um gerenciador de pacotes que faz parte do Node.js. Ele é muito utilizado aí para gerenciar as dependências das nossas aplicações. Então, com ele você consegue adicionar, remover, atualizar dependências. Então, a gente precisa ter ele instalado.
Então tá aqui o NPM, se você quiser dar uma olhada aqui na documentação dele também. No Angular aqui a gente tem uma documentação muito completa também, você pode dar uma olhada aqui. Então, para você ter o NPM aqui na sua máquina, para você poder fazer a instalação do Angular CLI, você precisa fazer o download aqui do Node.js. Então faça o download do Node.js, é só você digitar aqui Node.js no Google, que ele já vai aparecer na primeira página aqui, ó, Node.js. Você já consegue fazer o download dele aqui, ó. Utilize sempre a versão LTS, porque é aquela versão de Long Term Support, né? Ela é uma versão mais estável, vai receber aí um suporte por maior período de tempo, tem menos bugs, então eu sempre utilizo a versão LTS. Beleza, depois que você fizer o download desse Node.js, é só você clicar no executável, aceitar os termos, que ele vai fazer o processo todo de forma automática para você. Não há segredos nisso, tá bem? Beleza, pessoal, nós também vamos precisar do Visual Studio Code. Então, vou colocar aqui, ó, Visual Studio Code, ou VS Code, e ele já aparece logo de cara aqui para mim, ó, Visual Studio Code. Você pode clicar aqui ou clicar em Download, ele já traz aqui para você a opção de download aqui, ele já seleciona o seu sistema operacional. Então, seleciona aí o sistema operacional que você está utilizando, se é Mac, Windows ou Linux. Faça o download, aceite os termos lá também e realize a instalação. É um processo bem simples. Beleza, pessoal, vou fechar essas páginas aqui então. E nós vamos utilizar, os componentes que nós vamos utilizar na nossa aplicação são os componentes do Angular Material. Por quê? Porque ele já tem diversos componentes aqui, ó. Se você clicar aqui, ó, em Components, você vai ver que ele já tem diversos componentes aqui estilizados para a gente, que vai facilitar muito o nosso trabalho. Eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, um botão. Eu vou clicar aqui em botão e ele vai trazer aqui, ó, diversos exemplos de botões pra gente, ó. Tá vendo? São botões que já tem aqui um CSS bem agradável, bem bacana e que vai facilitar o nosso trabalho, porque a intenção desse projeto não é ficar desenvolvendo HTML e CSS, é fazer um CRUD completo aqui utilizando o Angular, trabalhar ali com o TypeScript. O TypeScript, ele é uma linguagem de programação que nós vamos utilizar no nosso front-end e vai ser transpilado para JavaScript para que o nosso browser possa entender, porque a linguagem que o nosso browser entende aqui é o JavaScript, né? Não o TypeScript. Então, o nosso sistema vai ser transpilado de TypeScript para JavaScript para ser renderizado aqui na nossa tela. Isso ele vai ocorrer de forma automática quando a gente subir a nossa aplicação, quando a gente servir a nossa aplicação lá com o Angular CLI. Então aqui, ó, pode ver que ele já tem aqui diversos botões, a gente pode selecionar o botão que a gente quer aqui. E sempre que você for utilizar aqui um componente do Angular Material, você precisa fazer o import da API de referência desse componente. Então você precisa pegar esse import aqui e lá no seu projeto adicioná-lo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar no material de apoio um arquivo com todos os imports que nós vamos utilizar no nosso projeto do Angular Material. Por quê? Porque isso vai facilitar o nosso trabalho e vai nos dar mais tempo para trabalhar conceitos mais importantes. Porque aqui, ó, é bem simples. Você vai utilizar o botão, você só precisa vir aqui na API de referência, copiar esse código aqui, colar lá no seu projeto e você já pode utilizar o botão. Então é uma coisa que a gente vai fazer com muita frequência, então eu já vou deixar meio que fácil aí para vocês, tá bem? Apenas do Angular Material, os demais a gente vai colocar na mão também, certo? Bom, pessoal, e para a gente utilizar o Angular Material na nossa máquina, né, no nosso projeto, nós vamos ter que criar um projeto lá, acessar o nosso projeto e adicionar esse comando aqui lá no nosso terminal, ng add @angular/material. Aí ele vai fazer algumas perguntas para a gente vai selecionar os temas, né? Então ele tem diversos temas. Se você vir aqui em cima, nessa latinha de tinta, você pode ver os temas que ele possui. Então eu vou clicar aqui em Purple e Green, que é o tema que eu vou utilizar. Pode ver que é um tema mais roxo aqui, com um conteúdo mais escuro, tá bem? Então esse é o tema que eu vou utilizar no nosso projeto. Tem outros temas aqui também, pode ir selecionando que você vai vendo aqui. E você também consegue aqui deixar esse tema aqui com o estilo que você achar interessante, porém não vai ser o que nós vamos adotar no nosso projeto. Bom, pessoal, essa aula já está ficando um pouco longa. Na próxima aula nós vamos então
adicionar o Angular CLI na nossa máquina, gerar o nosso projeto e servir o nosso projeto pela primeira vez, tá bem? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu aguardo vocês para a próxima aula. Um forte abraço, até mais!